Aproximemos, pois, do Sagrado Coração de Jesus, de onde brotam águas de mansidão, humildade e salvação eterna. Sagrado Coração. Rádio Canção Nova, nós espalhamos o amor pelo ar. Participe do acampamento para casais aqui na Canção Nova. Assim como nas bodas de Caná, vamos encher as talhas de água e acolher o milagre em nosso casamento. Traga o seu filho para o aprofundamento Sentinelas, destinado aos jovens de 13 a 18 anos. Venha com a sua família de 30 de junho a 2 de julho. Inscreva-se agora, porque o aprofundamento de jovens tem vagas limitadas. Acesse eventos.cançãonova.com. Viva pela ação do Espírito Santo e desperte para as coisas que vêm de Deus. Aprenda com as orientações de Monsenhor Jonas Abib no livro Desperta Tu que Dormes. Um convite para entender que fé é caminhar na direção que não vemos, mas confiantes no Senhor. Adquira este e outros títulos acessando loja.cançãonova.com ou ligue 12 31 86 2600. Produtos Canção Nova, presentes que transformam vidas. Para você exercer a cidadania, sua situação eleitoral precisa estar em dia, seja para tirar passaporte, se matricular na universidade ou trabalhar no serviço público. Se você não votou nem justificou a ausência nas eleições, regularize sua situação. Acesse tse.jus.br e saiba como ficar em dia com a democracia. Regularizou? Resolveu. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Deus é amor. Quem permanece no amor, permanece em Deus. E Deus permanece nele. O mundo precisa de amor. E é por isso que a Canção Nova não pode parar. Obrigado, sócio evangelizador, que prova a cada mês sua fidelidade e abraça conosco a missão de anunciar o amor. Dai-me almas, um jeito Canção Nova de ser e agir. Promessas do Sagrado Coração de Jesus. As almas fervorosas subirão em pouco tempo a uma alta perfeição. Sagrado Coração de Jesus, fazei que eu vos ame cada vez mais. Tudo começou com um encontro promovido pelo Papa João Paulo II em 1984. Queridos jovens, Cristo chama, Cristo quer andar com vocês. Foi um encontro de amor sonhado por Deus e abraçado pelos jovens do mundo todo. Vozes que precisam ser ouvidas e um coração pronto para acolhê-las. Jornada Mundial da Juventude 2023. Maria levantou-se e partiu apressadamente. Canção Nova. 12:31, Rádio Canção Nova. No coração do vale. Mais do que notícia. Uma forma de estar mais perto de você. Começa agora, Abre Aspas. Canção Nova no coração do vale. Abre aspas. Abre aspas. Meio-dia mais 32 minutos. Olá, muito boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 23 de junho de 2023 e até 1h27 da tarde, eu, Vanessa Oliveira, faço companhia para você sintonizado na Rádio Canção Nova de São José dos Campos, a FM 95.9. Seja muito bem-vindo ao programa Abre Aspas, este espaço de entrevistas, notícias, prestação de serviço e, claro, a sua participação. E você pode nos acompanhar de diversas maneiras, sintonizando aí no seu radinho de casa, do carro ou até do celular, a FM 95.9, ou ainda baixar o nosso aplicativo Rádio Canção Nova e lá procurar pela FM 95.9, a rádio de São José dos Campos. Desde já, obrigada pela sua companhia. Abre aspas. Abre aspas.
E o inverno não é só a estação dos infectologistas, que se preocupam com gripe, pneumonia e afins, nem apenas dos dermatologistas, sempre de olho como manter a pele hidratada nos dias mais secos. Essa estação também cobra atenção especial dos cardiologistas, os médicos que têm aquele cuidado especial com o nosso coração. Assim como o nosso corpo, o coração também sente frio e pode ser afetado pela queda de temperatura. Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, o frio pode aumentar em até 30% os riscos de infarto e de acidente vascular cerebral. Mas esses riscos não estão relacionados a qualquer friozinho ou para qualquer pessoa. Pacientes com doenças crônicas, com predisposição a problemas cardíacos e pessoas com mais de 65 anos também têm que ter uma atenção especial. Mas por que isso acontece? O nosso coração sente frio? Dá para aquecê-lo? Como o inverno influencia na saúde do nosso coração? Como podemos prevenir esses problemas? Este será o nosso assunto de hoje no programa Abre Aspas e eu quero convidar você a interagir, a participar conosco, mandando a sua mensagem de texto ou de áudio para o nosso WhatsApp. 12 3019 8801, 12 3019 8801. Daqui a pouquinho a gente vai conhecer o nosso convidado de hoje, especialista nesse assunto, e você, claro, já pode mandando a sua pergunta aqui pra gente. Não saia daí. Previsão do tempo. Previsão do tempo. Mas antes de conhecer o nosso convidado de hoje, vamos saber sobre o tempo, até porque a gente vai falar de temperaturas mais baixas, né? O seu impacto aí na nossa saúde. Mônica Maria chega pra cá e conta pra gente. Sexta-feira, aliás, é a primeira sexta-feira do inverno, né? Que começou aí no último dia 21. Conta pra gente aí o que os meteorologistas preveem pra hoje. Boa tarde, Mônica. Boa tarde, Vanessa e ouvintes do Abre Aspas. Pois é, Vanessa, primeira sexta-feira do inverno e realmente estamos sentindo na pele essas temperaturas mais baixas. E para hoje, segundo os meteorologistas no Vale do Paraíba, o dia deve ser mais um dia de sol com algumas nuvens, mas sem chance de chuva. Mínima de 9 e máxima não deve passar dos 24 graus em São José dos Campos e Jacareí. No litoral norte, o dia também deve ser de sol com algumas nuvens, mas sem chuva. Mínima de 16 e a máxima fica em 27 graus em Caraguá e Ubatuba. Já na Serra da Mantiqueira, a previsão indica que o sol aparece, mas as temperaturas não devem subir muito não. Aliás, o dia amanheceu com bastante neblina. A mínima prevista para hoje é de 6 graus e a máxima não deve passar dos 18 graus em Campos do Jordão e Santo Antônio do Pinhal. Abre aspas. Abre aspas. Obrigada, Mônica, pelas informações. Muito bem, vamos conhecer então o nosso convidado de hoje. Ele que já é de casa, nosso parceiro aqui na Rádio Canção Nova, é o cardiologista Dr. Antônio Gabriel de Moraes Júnior, que com muita alegria a gente recebe aqui nesta sexta-feira. Dr. Antônio Gabriel, sempre muito bem-vindo à Rádio Canção Nova, sempre trazendo pra gente aí os seus conhecimentos. Obrigada pela disposição, por ter aceito o convite. Boa tarde. Boa tarde a todos. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, pelo convite e de falar de um tema tão importante e interessante, né, que são as doenças cardiovasculares, né, e seu impacto, né, no inverno. Com certeza. Estamos aí há praticamente 2 dias, né, do início dessa nova estação aí, e eu brinquei aqui inicialmente, né, doutor, que chega o inverno, a gente foca, né, na imunidade, nos infectologistas, por conta de gripe, resfriado, pele seca, enfim, né, mas muitas vezes a gente esquece de cuidar de outros aspectos, como, por exemplo, o coração. O senhor, dentro da sua experiência, né, nesses anos aí como cardiologista, o senhor percebe que as pessoas estão um pouco mais atentas à saúde do coração, tem buscado com maior frequência o médico cardiologista? No dia a dia, eu observo sim, tá? Principalmente após a pandemia, houve uma conscientização maior, né? Ainda a gente percebe que não é uma conscientização total, mas já é bem maior do que dos períodos pré-pandemia. E as pessoas se preocupando, né, não só com a parte cardíaca, como
a saúde como um todo. Que bom, né? Que isso se mantém e melhore a cada dia, né? Exatamente. E lembrando que você pode mandar a sua mensagem para a gente e participar, fazendo a sua pergunta para o cardiologista, nosso convidado de hoje, Dr. Antônio Gabriel de Moraes Júnior, para o 12 3019 8801. 12 3019 8801. Doutor, no frio, a gente tem dificuldade para levantar da cama, para ir para academia, para fazer as nossas atividades, porque tá aquele friozinho, a gente brinca, nossa, hoje tá bom para ficar na cama, né? A gente fica, parece que um pouco mais preguiçoso, quer ficar ali mais quietinho. Como é que fica isso dentro lá do nosso organismo? Os órgãos também, de alguma forma, ficam mais paradinhos ali, se a gente não dá uma motivação para eles também, sentem esses impactos aí dessa preguicinha do frio? Sim, das temperaturas mais baixas, né, nós tende, né, o nosso metabolismo, né, querer funcionar, né, de menos, digamos assim, né, porque o corpo precisa de um trabalho maior para manter a temperatura corporal. Então, quer dizer que o corpo tem que funcionar mais mesmo para manter essa temperatura, que não é algo só que a gente acha, tô sentindo mais frio. O corpo, ele percebe realmente que precisa, de alguma forma, ali, acelerar esse trabalho? Sim, tá? É fundamental. O corpo ele tem uma temperatura para ele poder estar funcionando de maneira adequada e isso, no inverno exige-se, né, mais no organismo para manter essa temperatura. E o nosso tema de hoje, doutor, é falar sobre a relação exatamente do inverno com o coração, né? Esse órgão que muitas vezes a gente só dá valor para ele quando realmente a gente está ali no pico, né, da dor, muitas vezes. Mas qual é a real relação? Existe mesmo uma relação entre o frio, né, as temperaturas mais baixas, com o nosso coração? Sim, existe, né, esse efeito sazonal, né, no nosso organismo, principalmente em relação ao frio, né, em que aumenta a incidência, né, de doenças cardiovasculares, né, justamente pelo corpo ter que lançar mão de mecanismos para manter a temperatura. Ele acaba, né, gerando uma vasoconstrição, né, dos vasos de sangue, né, uma diminuição do calibre dos vasos de sangue, aumento da frequência cardíaca, aumento da pressão, né, aumento dos processos inflamatórios e aumento dos processos pró-trombóticos, que formam trombos, que obstruem as artérias e podem causar as doenças cardiovasculares, né? Mas dentro disso, né, não é somente isso, né, que gera, né, o evento, né? Porque se a gente for raciocinar, senão, por que uma criança não tem, né? Então, tem influência outros, né, fatores, né? Existem fatores comportamentais, né? No inverno, as pessoas tendem, né, a comer mais erradamente, né? Fazer menos atividade física, né, ou não fazer, né? Porque se a gente contabilizar, né, por exemplo, a atividade física, né, em 12 meses, chega o inverno, para, a temperatura fria para, né, a pessoa no verão faz, no inverno não faz. Então até isso desconsidera, porque na verdade não está fazendo nada, né? Tem que ter uma constância nesse comportamento, né? Fatores ambientais, né, como por exemplo, né, centros em que há muita poluição, né, principalmente poluição de gases emitidos por carro, né, e fábricas. E no inverno nós temos menos vento, né, e uma condensação, né, maior, né, do ar. O ar fica, né, mais pesado e essas partículas elas ficam mais sobre, né, nosso mais próximas da gente e a gente acaba inalando mais. Isso gera processos inflamatórios dentro do organismo, né, que são gatilhos para desenvolver doenças cardiovasculares. E também, né, fatores fisiológicos da pessoa,
né, se a pessoa tem diabetes, se a pessoa tem alguma outra doença, né, se ela é hipertensa não controlada. Então, assim, é um conjunto de coisas mesmo, né? Exatamente. Agora, o senhor comentando complexo sobre essa questão, né, ambiental mesmo, e a gente percebe que, por exemplo, o inverno, né, esse ano, segundo os meteorologistas aí, as temperaturas devem estar mais acima da média, né, e deve ser um inverno mais úmido, porque não é o que acontece. A gente tem aí realmente um inverno bem seco, inclusive tivemos um outono muito seco, e tudo isso tem influência, né, porque eu fico pensando, o corpo, a gente já disse isso aqui em outras oportunidades, o corpo é interligado, um órgão no outro. Então, a pessoa que tem ali um problema de respiratório, por exemplo, ela vai ser influenciada por essas questões, por exemplo, do tempo mais seco, né, dessa falta de alguma forma de umidade, ou da poluição. E aí, se a pessoa tem um problema pulmonar, tá ali do ladinho do coração. Uma coisa é ligada à outra, né, doutor? Sim, a pessoa, né, acaba desenvolvendo, por exemplo, uma infecção pulmonar, né, aumenta os processos inflamatórios no organismo que podem desencadear doenças cardiovasculares. Com certeza. Até tem algumas perguntas aqui que o doutor Antônio Gabriel abriu aí no seu Instagram, né? Depois a gente vai passar o arroba também para quem quiser segui-lo. Algumas perguntas, né, dos internautas, aí dos seguidores que mandaram aqui pra gente. Vou registrar aqui, doutor, algumas dessas perguntas, né? A Ale de Araújo mandou assim: por que o frio piora as doenças cardíacas? São esses fatores que o senhor comentou, então. São vários, não é algo só por conta que tá frio, aumentou o risco. É um conjunto de coisas. É um conjunto de coisas e é a sazonalidade, a mudança de temperatura, né? Que inclusive, né, no verão a gente tem também um aumento de aproximadamente em torno de 10%, né, de doenças cardiovasculares, né, que o organismo, para tentar manter a temperatura normal, tentar manter, né, o equilíbrio, ele acaba, né, lançando mão de mecanismos, né, e mecanismos esses que são fisiológicos. Isso daí é natural, é uma resposta do corpo, né? Então, assim, tem uma questão muito importante de como que está o corpo, né? Porque a resposta todos vão ter, desde uma criança pequena até um idoso, né? Vão ter a mesma resposta, né? E a gente se questionar, né? Mas por que não acontece com a criança? Por que não acontece com o adolescente? E acontece, né, com as pessoas, né, adultos, mais velhos. E no inverno também, né, igual a gente percebe, por exemplo, quando eu vim pela manhã hoje trabalhar, o tempo realmente mais fechado, temperaturas bem baixas, né, neblina, e agora já tá o sol brilhando forte aí, né, e sem nuvens, enfim, tempo mais com temperaturas mais amenas, não tá calor, mas as temperaturas já estão mais elevadas. Dentro de um dia de inverno, a gente tem essas sazonalidades também, né? Essas oscilações e o choque térmico, né? Isso aí causa um choque térmico, né? O choque térmico também é muito importante, que é uma mudança muito brusca, o organismo tem que responder mais, de uma maneira mais exacerbada, né, a essas modificações de temperatura. Agora, doutora, a gente trouxe um dado aqui em relação à Sociedade Brasileira de Cardiologia, né, onde indica aí, claro que segundo dados, né, e a gente sabe que esses dados eles são revisados e modificam também de um dia para o outro, em um aumento de 30% dos casos aí de infartos e AVCs durante esse período, né? E eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho pra gente quais são os problemas que a gente está falando aqui em relação à questão dos problemas cardíacos aumentados nesse período, né? Tem alguns problemas que realmente são mais evidentes nesta época do ano. Eu comentei aqui, segundo a sociedade aqui de infarto e AVC, são só esses dois ou tem outros também? Principalmente esses dois, né, que acometem, né, aumenta a incidência e aumenta a mortalidade, tá? Os outros problemas cardíacos, né, eles podem ser prejudicados, né, por essas situações também, né? Mas como por exemplo, né, as arritmias, alguns tipos de arritmias, né, eles podem ter uma piora, né, nesse período, né, pelos mesmos mecanismos. Porém, também até nessas situações depende como que a pessoa está se comportando,
né, se a pessoa está se cuidando, se a pessoa está fazendo uso dos medicamentos corretamente, está com frequência, né, passando em avaliações. Então, depende não só a temperatura, a gente não pode se apegar, né, jogar a culpa toda no clima, né, e ficar sem fazer nada. O problema maior, né, tá com a gente, né, e a solução. Até porque, às vezes, né, a gente falando sobre isso, a pessoa pode criar um certo ranço aí, né? Como diz a modernidade do inverno, né? Não, não gosto do inverno, o inverno aumenta as doenças. Não é isso, né, doutor? Não é só isso, né? Não, de forma alguma. Tem as suas belezas também, tem as suas coisas importantes, mas, na verdade, é um alerta, né? Que, sim, existe um risco aumentado. Então, né, a gente vai falar, claro, o doutor não vai dar essa receita ainda, mas a gente vai falar ao longo do programa. Então, como prevenir isso, né? Será que já dá pra gente pensar nisso antes de chegar o inverno? Porque às vezes a gente espera chegar para focar nisso, né? Mas dá para prevenir antes, como o doutor disse, o verão também tem ali os seus pontos, né? Não é 30%, é 10%, mas é um número elevado. Então a gente precisa aprender um pouquinho disso. Agora, doutor, então vamos falar um pouquinho em relação a essa questão, esses dois aí, o infarto e também o AVC, né? O que é o infarto, né? Fala um pouquinho pra gente, porque é muito comum a gente ouvir assim, fulano infartou, né? A gente sempre ouve, nossa, teve um infarto fulminante. Ah, infartou. Mas o que é o infarto na realidade? O que acontece que muitas vezes, infelizmente, leva algumas pessoas a óbito? Tá, o infarto, né, ele pode ocorrer em qualquer parte do corpo. Em qualquer parte? Em qualquer parte do corpo, tá? O infarto significa que não chegou sangue suficiente em determinado ponto do corpo e a região que ficou sem o sangue, sem oxigênio, ela morreu. Literalmente morreu aquela parte, né, do nosso corpo por falta de uma quantidade de sangue suficiente para estar funcionando aquela região, tá? O infarto, né, ele não ocorre na veia. Normalmente as pessoas falam veia, né, que é mais popularmente... Entupiu a veia, né? Fala assim, exatamente. Né? Mas, às vezes, por fins didáticos, para explicar, fica mais fácil. Né? Mas, na verdade, ele é um problema na artéria. E esse problema, né, é no corpo todo. Quando ele ocorre, né, essas placas de gordura, aterosclerose, ela ocorre, né, no corpo todo, né? Coração e cérebro são os mais acometidos, né? O principal motivo é por causa do calibre, que é pequenininho, né? Os vasos são muito pequenos, então normalmente eles são os primeiros, né, a se manifestarem. Então, e como, né, a incidência maior é no coração e de tanto a incidência quanto a mortalidade, né, é cardíaca, é maior, então habituou-se a falar que o infarto é no coração. Então, concluindo, né, tem uma obstrução na artéria que leva o sangue para o coração, não chega sangue suficiente pro coração e a região que dependia daquela artéria, ela morre. Agora, doutor, a gente falando sobre artéria e veia, né? Então, não são as mesmas coisas. A artéria é uma coisa, a veia é outra coisa. É outra coisa. O sangue, ele circula no nosso corpo pelas artérias e pelas veias, tá? Mas artéria é uma coisa e veia é outra, tá? E até uma curiosidade bem interessante, né? Pra gente ter noção do que é o nosso corpo, né? Se a gente colocar as artérias e as veias, né, em linha reta, dá 2,5 voltas na Terra. Né? Olha que impressionante. Nossa! Né? Isso, né, tá dentro da gente. Né? Por esse caminho que circula, né, o sangue, né, no nosso corpo. Gente do céu, então é caminho que só, né? Caminho que só. Mas, doutor, então, por exemplo, as artérias são aquelas que têm um calibre mais espesso, é isso? Ou não necessariamente? É um calibre maior do que as veias? Não necessariamente, tá? Via de regra, tá? Tem exceções no corpo, mas via de regra, né?
o sangue oxigenado sai do coração pelas artérias para o corpo e volta pelas veias e vai para o coração. Sim. Olha só, Ser... é uma máquina mesmo, né? Perfeita, né? Faz todo o caminho. Por isso a importância de ficar atento, porque às vezes, como outras máquinas, pode dar uma pane ali nesse caminho, né? Nesse trajeto aí, né? Exatamente. E as artérias, elas trabalham, né, com um nível, né, pressórico, né, maior, né? Elas têm uma estrutura, né, mais rígida, né? Às vezes elas já trabalham com níveis pressóricos menores, não é uma estrutura tão rígida. Então existem as diferenças peculiares aí desse trajeto do sangue, né, nessa máquina, né, do nosso corpo. Agora, doutor, AVC também é algo que se popularizou, né? Todo mundo fala, é AVC. Inclusive, algumas pessoas chegam a achar que AVC e infarto são as mesmas coisas. Não são? O AVC, né, dentro do conceito de infarto, né, é um infarto no cérebro. Não chegou sangue suficiente e uma região do cérebro, né, ela morre. Né, aquele tecido ele não tem, né, a quantidade de sangue fluindo suficiente para ele poder sobreviver, ele acaba morrendo. Ah, sim. Então, na verdade, aquilo que o senhor falou, né? O infarto mais ligado, mais conhecido, Isso. né? No coração. E o AVC Isso. no cérebro. No cérebro. Agora, doutor, em relação a essa questão, né? Tanto do infarto quanto o AVC, mas trazendo para o nosso tema do inverno, dessas temperaturas mais baixas, algo muito importante que o senhor comentou, que isso não é algo assim de todo mundo. Existe um grupo mais suscetível a ter esses problemas aumentados, esse risco aumentado nesse período, então? Existe, tá? Pessoas que têm algumas comorbidades, né? Como, por exemplo, diabetes, pessoas que fumam, pessoas que têm pressão alta não controlada, pessoas sedentárias, né? Pessoas com histórico familiar importante desse tipo de doença, pessoas sedentárias e idade, tá? Via de regra, né? No homem, a partir dos 45, via de regra. Tem exceções, né, e outros fatores. Né? E mulher a partir, né, normalmente a partir da menopausa, que dá entre 50 e 55 anos, via de regra. E é interessante o senhor comentar essa questão em relação à questão da idade, né? Porque hoje em dia a gente percebe e comenta, né, entre nós mesmos, nossa, mas fulano teve um infarto, fulano teve um AVC, mas nossa, mas é tão jovem, é tão novo, né? Acredito que o senhor deve receber isso o dia todo. Nossa, mas doutor, mas eu sou novo, eu tive, né, esse princípio de infarto, né? Isso não necessariamente está relacionado à idade, pelo contrário, né, doutor? O corpo, ele não se baseia na idade que você tem, mas do que o seu corpo está dizendo que tem, né? Exatamente. Né? Em outras palavras, isso daí, né, a idade cronológica, o que está no nosso RG, né, e a idade real, né, que pode ser mais ou menos. Isso aí influencia muito, porque, por exemplo, né, diabetes, ela chega não controlada, né, ela chega a acelerar até 30 vezes o processo natural do envelhecimento. Nossa, 30 vezes? Até 30 vezes. Meu Deus. Né, uma diabetes não controlada. Então, assim, seu corpo já está lá na frente em termos de biologia, né? Os processos inflamatórios crônicos, né, é outra causa de acelerar esse processo do envelhecimento, né? E tudo isso daí está muito relacionado ao estilo de vida. Não adianta a gente só dizer ali, tô aqui com 22 anos, sou jovem de tudo. Imagina, eu infartar? Imagina, né, doutor? Mas a pessoa às vezes é sedentária, não tem uma alimentação bacana, usa, né, cigarro, fuma. É difícil, né? Fica difícil o corpo dizer que tem apenas os 22 aninhos ali do RG, né? Nós temos que tomar muito cuidado, né? Que o corpo humano ele é muito forte, né? Então, a gente usa e abusa e não sente tanto, né? Não é igual o carro que se você abastecer ele com água, ele não vai virar esquina, né? O corpo não. Você pode,
uma pessoa fuma 20 anos, não sente nada. Tá o caos, o corpo tá se defendendo, tá o caos, né? E a pessoa não sente nada. Então, assim, o corpo humano, ele é muito forte, então ele engana, né? E a gente tem que prestar atenção, né? Né, até os 30 anos de idade, o corpo ele aguenta muito, né? Não significa que as coisas estão bem, mas ele aguenta, ele tem uma capacidade de resposta muito boa, muito rápida, né? É como um carro 0 km, ele no começo é uma beleza, né? Exatamente, exatamente, né? Dos 30 aos 40, o corpo tolera, a partir dos 40 ele começa a cobrar, né, a conta. Jesus, né? amado. E a gente comparando com o carro, né, a gente vê carros de 1950 de colecionadores que estão excelentes, né? E tem carro que nem o ferro velho aceita mais. Então a gente tem que colocar isso em mente, né? O que a gente quer? A gente quer ir pro ferro velho ou a gente quer ser um carro de colecionador, né? Olha só, gente, fica já essa reflexão aí pra gente. É a gente muitas vezes que decide, né? E eu acredito que ao longo do programa a gente ainda vai falar sobre isso. Qual é a sua decisão diante da sua saúde? Você escolhe ter saúde ou, né, viver como se nada tivesse acontecendo, né? Não, é só uma coisinha. E a gente vai falar sobre essa inha, né? Uma doencinha, uma dorzinha, né? Daqui a pouquinho após o nosso intervalo. E a gente, claro, convida você a continuar mandando a sua pergunta aqui para o 12-3019-8801. Depois do intervalo a gente também vai passar as participações aqui para o nosso convidado de hoje, que é o cardiologista Dr. Antônio Gabriel de Moraes Júnior. Não saia daí. Abre aspas. Abre aspas. As coisas não estão indo bem? Ouça algo diferente. Rádio Canção Nova. Ela leva em sua sintonia mais coragem e unção para a sua vida. Acreditamos que por meio de Jesus Cristo somos mais que vencedores. A verdade de Deus, através da palavra. Em 2022, a Canção Nova reza com você, participa das suas lutas e intercede por você todos os dias. Rede Canção Nova de Rádio. Nós espalhamos o amor pelo ar. Participe das celebrações eucarísticas na Casa de Evangelização da Canção Nova. Segunda-feira, às 7h30 da noite, vamos clamar a cura e a libertação em nossas vidas. São José. Quarta-feira, ao meio-dia, recorremos a São José, por nossas famílias, pelos desempregados e trabalhadores. Informações 12 39 23 12 28. São João Batista, ao reconhecer e apresentar Jesus como o Cristo, continuou sua missão, a fim de que somente o Cristo aparecesse. Grande anunciador e denunciador, morreu na santidade e reconhecimento do próprio Cristo. Jamais surgiu entre os nascidos de mulher alguém maior que João Batista. São João Batista, intercedei por nós junto a Deus, para que possamos anunciar Jesus em meio aos desafios do mundo. A educação é o futuro das nossas crianças e não pode parar nunca. Por isso, o governo federal instituiu o Pacto Nacional pela Retomada de Obras da Educação Básica. Serão investidos quase 4 bilhões de reais, sendo 2 bilhões até 2024 e mais 2 bilhões até 2026, que vão permitir a retomada de mais de 3.500 obras inacabadas e paralisadas em creches e escolas. Também serão mais de 1.200 novas quadras esportivas e melhorias para receber nossos jovens atletas nas escolas. Acesse gov.br/FNDE e acompanhe a retomada de obras do seu município e estado. Juntos vamos reconstruir uma educação vencedora. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Jovens adoradores, vivendo momentos fortes de entrega e oração, sendo consumidos pela força do Espírito Santo. Tudo isso você verá e acontecerá na Jornada Mundial da Juventude 2023 em Lisboa, Portugal. Maria levantou-se e partiu apressadamente.
Você está ouvindo a Rádio Canção Nova, ZYW 822, 95.9 FM. Emissora pertencente à Fundação João Paulo II, transmitindo de São José dos Campos, São Paulo, do coração de Deus para o coração do vale. Abre aspas. Abre aspas. Uma hora mais 3 minutos, de volta com o programa Abre Aspas. Hoje, sexta-feira, dia 23 de junho de 2023. Hoje nós estamos recebendo o cardiologista Dr. Antônio Gabriel de Moraes Júnior. Hoje nós estamos falando sobre o inverno e os cuidados com o coração. As atenções que a gente deve ter, você principalmente que tem já algum problema cardíaco, tem que redobrar a atenção. Mas não exclusivamente você. Mas também estamos falando sobre a prevenção, a importância, da gente perceber os sinais do nosso corpo e estar atento a esses movimentos. Mas antes de continuar o nosso bate-papo, tem um recadinho para os motoristas ligadinhos na Rádio Canção Nova. Trânsito. Trânsito. Muito bem, 1 hora mais 4 minutos. Chegou aquele momento aqui no Jornal Canção Nova, segunda edição, em que vamos dar um giro pelas principais rodovias que cortam a região para você, motorista, sintonizado na Rádio Canção Nova. E a gente começa o nosso giro pelo corredor Ayrton Senna Carvalho Pinto, onde neste momento, segundo a concessionária, o tráfego flui livremente. Neste momento, o motorista não encontra pontos de parada ou complicações em ambos os sentidos. Pela rodovia dos Tamoios, que dá acesso ao litoral norte, neste momento, o trecho de Planalto tem tempo bom e trânsito livre. O mesmo acontece no trecho de Serra, tanto o sentido litoral quanto o sentido São José dos Campos, onde o motorista trafega aí com boas condições, e também boas condições de visibilidade. Pela rodovia dos Tamoios, como eu acabei de dizer, então o motorista não tem dificuldades. Pela Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão e ao sul de Minas, o motorista tem aí boas condições de tráfego, mas, gente, hoje é sexta-feira. Por sinal, primeira sexta-feira do inverno e final de semana a gente já sabe, Quem pode aí e quem quer também vai para onde? Para Campos do Jordão, sul de Minas, curtir o friozinho. Quem gosta do friozinho, tá com o coração ok aí, vai curtir um pouquinho as baixas temperaturas e a gente percebe em alguns pontos um tráfego mais intenso. Pelo que a gente visualiza aqui, segundo a concessionária, não tem pontos de parada, mas sim alguns trechos ali da rodovia, um tráfego mais intenso que o motorista automaticamente, claro, tem que diminuir a velocidade. O motorista também, nesse momento, tem boa visibilidade ali, o sol aparece em trechos da rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro. E pela rodovia Presidente Dutra, onde neste momento, aqui, segundo a concessionária, a gente tem um ponto de lentidão aqui no trecho do Vale do Paraíba, no sentido Rio de Janeiro, devido a obras na pista em Jacareí, do quilômetro 158 a 157, A gente já noticiou aqui durante toda essa semana essa expansão das obras ali de alagamento da rodovia Presidente Dutra, das marginais, e com isso o tráfego está ali um pouco mais complicadinho para o motorista, que deve redobrar a sua atenção no sentido Rio devido a essas obras, Obra 24 horas, A interdição ela dura todo o dia, 24 horas, da terceira faixa da direita, no quilômetro 158, bem próximo ali à Unip. Acho que é uma boa referência, região do Rio Comprido. Ali está tendo interdição, então os motoristas, inclusive, que vêm de Jacareí, estão tendo que fazer um trajeto ali por outra via. Por isso, o motorista encontra uma certa lentidão naquele trecho, mas, segundo a concessionária, é o único ponto aqui na região do Vale que, neste momento, o motorista tem um pouquinho mais aí de trânsito carregado. Demais trechos, o sinal é verde para o motorista, que faz excelente viagem. Abre aspas. Abre aspas. Muito bem, nós continuamos aqui com o nosso convidado de hoje, Dr. Antônio Gabriel de Moraes Júnior, ele que é cardiologista, falando um pouquinho aí sobre a relação do inverno, as baixas temperaturas com o coração. Doutor, chegou a pergunta pra gente aqui do Celso, ele é aqui de São José dos Campos, ele diz o seguinte: dá para identificar o início de um infarto ou não dá tempo? Classicamente, nem tudo é tão clássico, As manifestações clássicas é possível sim, tá? A característica clássica do infarto
né, é uma dor no peito, né, no lado esquerdo, que pode estar irradiando para o braço esquerdo, né, e pescoço, costas, né. A característica dela, né, é tipo uma queimação, né, pode estar causando náuseas, enjoo, sudorese fria, palidez, né. Então o coração pode estar disparando, sentir palpitações. Isso é o clássico, né, de falta de ar, cansaço. Isso é o clássico, né, de que a pessoa está iniciando, né, um processo de infarto. E é muito importante essa pergunta, porque quanto mais rápido a pessoa chega a um hospital e tem um atendimento médico e é identificado que é realmente um infarto, existe a possibilidade de reversão total. Olha só. Entendeu? Porque o músculo, né, ele não sofreu, o músculo cardíaco, ele não sofreu o suficiente, né, para ele ter morrido de vez. Então, ele está em sofrimento. E existem medicamentos e procedimentos médicos que conseguem, né, reverter isso a tempo. Então, quanto mais rápido chegar num atendimento médico, melhor, e existe a chance de reversão total. E é muito importante, né, que as pessoas, né, se elas estejam, né, sentindo alguma coisa parecida com isso, procure, né, um serviço médico. Por quê? Porque é melhor ir, né, 10 vezes num pronto-socorro e falar que não tem nada do que ficar em casa uma vez e ter, né? Sendo que é a principal causa de doença e mortalidade nos dias de hoje. Então, não perder tempo, né? Não se preocupe de ir 10 vezes, se alguém reclamar, até familiares falam, mas tá com mania de pronto-socorro, né? Vai, né? Porque é uma vez que fica em casa que pode, né, te afetar o resto da vida e pode comprometer a sua vida. E é muito interessante, era até isso mesmo que eu ia comentar, doutor Antônio Gabriel, porque às vezes, né, por mais que às vezes você fala assim, nossa, parece ser um infarto, ou eu estou sentindo a dor, né, quantas vezes você já não pode ter ouvido assim, não, mas, não é dor no peito, não, é gases, por exemplo, relacionado à saúde intestinal. Mas é melhor você ir tirar essa sua dúvida do que ficar em casa na dúvida e não ser, né, simplesmente um problema intestinal. Então, além de ir no pronto-socorro, procurar um cardiologista, né, doutor? Tá sentindo esse incômodo? Foi uma vez, Sim. 2 vezes no pronto-socorro? Opa, alguma coisa está errada aqui. Já procure o quanto antes, faça exames, né? Converse com o cardiologista, porque eu brinco sempre aqui, é melhor a gente pecar pelo excesso, mas o excesso bom de você ir, chegar lá e falar assim, não, tá tudo certo aqui, do que você muitas vezes ir e já não ter nem tempo de reversão mais, né? Exatamente. E a gente tem que olhar mais para o nosso corpo, né? Porque o nosso corpo talvez seja o nosso maior aliado, né? É o nosso corpo que nos dá a capacidade de sermos independentes, de fazermos o que quiser na vida, né? De irmos e virmos, né? E uma situação dessa, se a gente pega, por exemplo, um infarto, né, muito extenso, acabou. Sua vida daqui para frente, né? Ela vai ter que ser uma vida muito regrada, você não vai conseguir fazer tudo que você consegue, você vai ter grandes limitações e que poderiam ser evitadas. Com certeza. Até tem uma pergunta, né, que chegou lá no seu Instagram, da Daniela. Ela diz o seguinte: a partir de qual idade precisa fazer uma avaliação com o cardiologista, mesmo sem estar doente? Muito interessante a pergunta, e a gente acha que tem que estar já, né, como diz aí popularmente, já tá no fim já para procurar às vezes um profissional, né? Exatamente. O ideal é mesmo sem estar doente, para não ficar doente. Né? É a prevenção, né? Exatamente. Via de regra, né, homem a partir dos 45 anos, né, e mulher, né, a partir da menopausa. Tá? Isso é uma regra, né, para detecção de algum problema. Mas
né? É uma regra geral, né? Mas o mais importante é a gente, né, não ficar doente, né? Fazer de tudo, né, para não ficar doente. Ou se ficar doente, ter uma boa resposta, ter um corpo fortalecido para ter uma boa resposta frente àquele problema, né? E hoje, né, com o desenvolvimento da medicina, nós temos, né, existe condições, né, de fazer com exames simples de sangue, exames baratos, exames simples, né, que te avisam com uma antecedência muito grande, que você não sente nada e ele te avisa, fala, ó, você vai ter problema, né, daqui a 10 anos, 15 anos, né, isso, e esses exames eles já podem estar alterados, né, até mesmo em jovens. Por exemplo, um processo inflamatório crônico que vai lhe trazer um problema sério no futuro, vai trazer doenças crônicas, principalmente doenças cardiovasculares no futuro, né? E você consegue ver isso, né, por um simples exame de sangue. E também individualizar, né? Cada vez mais a medicina ela é individual. Então, pesquisar todos os aspectos, né, de vida da pessoa para ir já corrigindo para não levar, né, a problemas, né, no futuro, entendeu? Essa individualização é muito importante. O que eu recomendo, pensando em prevenção, né, e individualizando, né, a pessoa, né, como ser único, né? Aquela pessoa ela tem uma rotina única, tem uma família única, tem histórico familiar único, né? Toda a vida dela tem um trabalho único, ela é uma pessoa única, né? Pensando dessa forma, né, se tudo tiver correto, tudo tiver certo, né, pelo menos uma vez por ano, porque você pode, esse ano você não está com um processo inflamatório crônico e de repente no ano que vem você mudou a alimentação, né, não está dormindo bem, né, você começa a inflamar o organismo. Então já para corrigir, né, desde precocemente para não vir ter problema, porque essas recomendações elas são baseadas na detecção da doença. Você vai com 45, você não vai para prevenir, né? Porque você vai fazer um exame para ver se tem ou não tem. Já está o problema instalado ou não. Exatamente. Então, assim, detecção, a gente tem que aprender a dividir, né? Detecção é uma coisa, prevenção é outra. Os dois pontos são importantes? São importantes, mas um não significa que tem que esquecer o outro. Ainda mais se você pensa só, né, comigo. Se você tem a possibilidade de prevenir para chegar no período da detecção, não encontrar o problema ali, olha só que bênção, não é, doutor? Perfeito. Eu acredito que muitas vezes, se a gente pode fazer a nossa parte, acredito que ninguém queira ter uma doença, ninguém queira ficar doente, ninguém queira ter um problema, né? Pensa só, se você tem a possibilidade de ir antes, fazer o seu check-up, né? Chegar lá e falar, doutor, vim aqui fazer só um check-up, como a gente diz. Ah, tá tudo certo. Ok, tudo certo. Ano que vem de novo, mas não deu para ir anualmente? Ok, mas dá uma espaçadinha, mas vá. Faça seus exames. Por quê? Porque quando chegar no período que a gente sabe de maior propensão, em que, né, diz aí a regra, né, como o doutor disse, é a partir de tal idade, chegar e falar assim, olha, não, tá tudo certo aqui, é melhor do que você só ir nessa época, passar esses anos como se nada tivesse acontecendo, né, só usando aí dessa máquina, chegar lá já não ter mais, ser sucateada, né, a máquina toda, né? Exatamente. Então, a prevenção, né, e tem como prevenir e detectar coisas precoces hoje em dia, de maneira simples. Né? A gente tem que usufruir disso. Isso daí são conhecimentos, né, que é evolução. Né? Nós estamos muito evoluídos nesses sentidos. Inclusive, doutor, o senhor comentou algo antes da gente ir para o intervalo aqui que eu achei bem interessante, porque a gente está comentando em relação aqui hoje sobre o inverno e os impactos dessa baixa temperatura nos problemas cardíacos, né? Mas como é que fica a nossa responsabilidade nisso? Porque é como se nós estivéssemos dizendo que o inverno e suas temperaturas mais baixas, essa estação do ano, fosse a culpada desse aumento.
É real isso ou não? É a gente que muitas vezes contribui ali para que isso aconteça na nossa vida? Esse aumento, né, ele existe não simples e puramente por causa da temperatura. Temperatura, né? É só um fator. É um fator, né? É como se fosse uma arma, né? E o inverno foi o gatilho. A arma já estava ali. O inverno é o dedo que apertou o gatilho dessa arma e desencadeou esse processo, né? Então, é isso que a gente tem que buscar. Não deixar que tá frio, eu vou ficar morrendo de medo porque eu vou ter um problema. Não. O que eu faço? Tem que se perguntar o que eu posso fazer, né, para ficar bem de saúde, para chegar ao inverno e eu não ter medo, né? Inclusive, chegou uma pergunta também bem interessante da Úrsula. Ela diz o seguinte: pode manter o mesmo ritmo de atividades físicas no inverno? E acredito que essa questão da atividade física seja também um dos pilares aí de prevenção. E principalmente em relação aos estudos, eles são bem categóricos, né? Em dizer que um dos fatores que é extremamente contabilizado, né, no inverno, né, é o grau, né, de fitness, né, o grau traduzindo, é o grau de atividade física que a pessoa faz regularmente. E no inverno a gente tem que manter, né, porque não adianta, que existe uma tendência pelo inverno as pessoas se recolherem mais, né, e não fazerem atividade física. Isso, né, é um erro muito grande, porque você faz atividade física 6 meses no ano, 6 meses no ano você não faz. Então, assim, você não está fazendo, né? Que atividade física, o benefício você tem, né? Lógico, começou, já tem benefício, mas sim, você vai tendo cada vez mais benefício, né? Com o passar dos anos e de maneira regular. Então, assim, é um erro crasso, né? Parar de fazer atividade física, né, no inverno. Você vai perder tudo que você fez, né? Tudo que você construiu no verão. Até chega uma pergunta sobre isso aqui, a ouvinte não se identificou, mas ela diz o seguinte: doutor, em relação a essa questão da atividade física, sempre ouvi dizer que realmente no inverno as pessoas elas param por medo de ter algum infarto, por exemplo, praticando uma atividade física. Neste caso, quais são as recomendações? Agasalhar-se mais, fazer com menor rendimento, enfim, como não deixar de praticar tendo em vista esse medo de problemas relacionados a infartos? Manter a atividade física, né? E, obviamente, para evitar eventos agudos, manter mais agasalhados, né? Procurar alimentos quentes, tipo uma sopa, coisas, né? Um chá quente, coisas que vão ajudar o seu corpo, né? A manter a temperatura. Porque eu fico pensando, né, o nosso corpo, a gente tem aí essa coisa que fica pensando assim, ontem era outono, hoje é inverno, daqui a um tempo chega a primavera, depois o verão. Acho que o nosso corpo, ele não tem esse reloginho lá para pensar assim, não, por enquanto, não, né, fulano parou de fazer as atividades que agora tá no inverno, daqui a pouco vai voltar, vai acelerar um pouquinho. Acho que o corpo, ele não consegue fazer não ter essa dimensão, né, doutor? De forma alguma, parou, ele é sedentário, tá, né? Vendo só? É sedentário. E esse efeito sazonal, né, ele é um dado interessante que ele ocorre, né, em países com inverno mais a menos, né, em países muito frios, né, que tá acima de latitudes altas, né, por exemplo a Finlândia, eles não têm essas oscilações, porque se a gente fosse culpar só o frio, né, esses países seriam, né, recordistas em doenças cardiovasculares. Sim. E não são, né? E não são recordistas de doenças cardiovasculares. Então é um fator o frio, né? É um gatilho. É um gatilho, né, em cima de um problema, né, já existente. Agora pensa comigo, né? No frio a gente tende mesmo a consumir alimentos mais gordurosos, né? Quer comer umas coisas ali mais gordurosos, aí acaba saindo dessa regra, dessa alimentação um pouco mais saudável, não se exercita, né? Ingere coisas aí, como o doutor colocou, mais não tão recomendadas, e aí vira uma bola de neve mesmo, não tem jeito, né? A gente fica mais, de alguma forma, né? Até brinco, né? Que na minha terra a gente faria mais encarangado, né? Fica mais encolhido, com mais frio, fica mais tenso, e aí junta tudo isso, fica mais complicado mesmo pro corpo, né? Fica. E fora que aumenta muito, né, os processos inflamatórios, a não atividade física, né, a alimentação inadequada,
isso daí aumenta muito os processos inflamatórios, que são, né, uma das raízes desses problemas. Agora, doutor, então para quem está nos acompanhando, né, tem como então a gente prevenir? Claro que para esse ano, né, a gente vai prevenir, mas não tanto. Mas ano que vem eu consigo me prevenir antes de chegar o inverno, por exemplo? Porque às vezes a gente fica preocupado com essa questão, vai chegar o inverno, vai chegar o outono, que seja, né, que também tem temperaturas mais baixas. É importante a gente fazer essa prevenção antes de qualquer temperatura mais baixas ou mesmo antes de qualquer estação? Sim, a gente não tem que depender da estação do ano para a gente ter saúde, né? Independente da estação do ano, a gente tem que procurar, né, ao máximo ter saúde, deixar o corpo saudável para não desencadear esses eventos. E de forma mais aguda, né, agasalhar mais, né, que eu falei, alimentos mais quentes, né, evitar choques térmicos, né, tudo isso daí ajuda, tá? Um outro dado muito importante que eu acho que é interessante ser comentado aqui, que essa situação, principalmente a mortalidade em regiões, né, com privação socioeconômica, ela é maior, né? Então, qual que é a conclusão que a gente chega nisso, né? Assim, a grosso modo, né, que essas campanhas de agasalhos, elas são muito, muito importantes. Sim. Né? Então, que as pessoas, né, procurem se conscientizar mais em relação a isso, né? Às vezes as pessoas que estão ao seu lado, será que está passando frio, será que não está passando frio, né? Ajudá-las a também, né, a se proteger mais, né, dessas situações que levam, né, que podem levar a um evento agudo. Com certeza, até porque, né, doutor, a gente está falando em relação à questão do coração, mas como o senhor disse lá no início, né, é uma junção de coisas, né? Quando a pessoa às vezes tem um infarto, talvez o infarto ali no coração, o AVC, né, como o senhor destacou ali, às vezes aquilo é um problema decorrente de outra questão que já estava ali acontecendo, né? E no frio, por exemplo, né, às vezes a gente fala assim, mas ninguém morre de frio. Morre, gente, infelizmente. A hipotermia existe e é realmente uma junção desses problemas, né, doutor, que leva, infelizmente, as pessoas a óbito, principalmente pessoas em situação de rua. A gente vê casos aí, né, essa época do ano, infelizmente, a gente percebe com maior visibilidade esses casos, e acontece isso por conta realmente muitas vezes disso, porque o frio também faz com que as pessoas, né, possam ter aí uma situação complicada de saúde e juntar tudo isso, né, que a gente falou. Hipotermia não provocada, né, porque existem algumas terapias médicas que é feita por hipotermia, que são excelentes terapias, né, mas a hipotermia, né, de uma pessoa que passa frio mata. Tá? O corpo não tolera baixas temperaturas, né, desprotegido, e é um esforço muito grande para o organismo manter a força, né, manter a temperatura, né, e de repente essas pessoas também não têm nem substrato, né, não tem nem capacidade, né, o corpo não tem saúde suficiente para, né, ativar os mecanismos de aumentar a temperatura com um desempenho tão bom. Com certeza. Doutor Antônio Gabriel, a gente está caminhando aqui para o final do programa. Eu gostaria muito de agradecer ao senhor pela presença aqui, por essas informações, e que possamos aí ficar atentos, né? Claro que a gente trouxe aqui o inverno, sim, tem esse aumento comprovado de incidência maior aí de infarto e AVC, mas não é só isso, que possamos olhar para nós todos aí como um todo, pensar que não é só no inverno que a gente tem que falar de prevenção, é durante todas as estações, é cuidar do nosso coração com bastante carinho, né? Justamente. Eu acho que a mensagem principal é exatamente essa. A gente tem que cuidar da nossa saúde, não ficar, né, na dependência de fatores externos, né, para se preocupando, né, de forma desnecessária, porque hoje é o frio, amanhã é outra coisa, amanhã é outra, né? Então, na verdade, talvez o problema esteja interno. Então, a gente tem que procurar a todo custo, né, priorizar ter saúde, para não chegar, né, nessas situações extremas. Com certeza. Doutor Antônio Gabriel, obrigada pela presença e até uma próxima oportunidade. Boa tarde. Eu que agradeço, tá, a oportunidade de estar aqui mais uma vez, né? Muito obrigado pelo convite, né?
e uma boa tarde a todos os ouvintes. Com certeza. Doutor, para quem quiser seguir nas redes sociais também aí, qual que é o arroba? É @SEMA, com 2 As, que seria SEMA, né, .medicina.integrativa. O SEMA com C, né? Com C. Isso. SEMA, com 2 As no final. 2 As, medicina.integrativa. Tá, acessa lá, pessoal, tem bastante dica legal aí e sempre que possível aí você consegue esse contato com o doutor. Obrigada, um excelente final de semana, doutor. Muito obrigado para vocês também. 1h27, Maria Fernanda ajudando a gente aqui na operação de áudio. Vamos direto para o nosso encerramento, né? Que eu já extrapolei meu horário aqui. Agradecendo você que esteve conosco, participou, interagiu. Obrigada pela sua companhia. E a gente volta, se Deus quiser, na segunda-feira, dia 26 de junho, com mais um tema para você. Aliás, vamos falar de um tema muito interessante que é o estresse. Tá difícil encontrar alguém que não tá estressado, não é mesmo? Mas sabe aquele estresse que não é só aquele de brincadeirinha, que a gente fala assim, nossa, tá estressado hoje? Pois é, minha gente, o estresse não é apenas algo simples. A gente precisa ter uma atenção muito grande com esse fator, que pode, inclusive, levar a problemas cardíacos. A gente vai falar sobre esse assunto com a psicóloga Raquel Brandão, aqui no programa Abre Aspas, na segunda-feira. Um excelente final de semana a todos, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau! De 25 de junho a 1º de julho, estaremos em campanha de oração do preciosíssimo sangue de Jesus com o tema Resgatados pelo Sangue de Cristo. E nós da Canção Nova rezaremos nesta campanha pelas nossas famílias. Se programe e venha participar com a gente.